Conectando. Hello, meu povo, minha pova, tô saindo aqui da Planet Fitness. Queria mostrar pra vocês a placa da academia, mas não deu, né? Tempo nublado aqui hoje. Tô indo pra casa, poder almoçar e depois continuar minha jornada aqui, né? Tem que trabalhar mais um pouco. Vida de imigrante não é fácil, né, pessoal? O negócio nosso aqui é trabalhar. Mas no meu caso eu tô tentando fazer sobrar um tempinho, nem que seja só o final de semana, para poder exercitar o corpo também. O corpo e a mente. Resolvi falar aqui sobre o que aconteceu lá com aquele bebê, né? O filho do jogador Rafinha. Aqui, ó, esse aí não quer abraçar, vem nesse. Agora é tu. Bota lá, bota lá. Foto. Ah, filha, eu vou chutar esse coelhinho. É indiscutível o tamanho da maldade que foi, né? Deixar a criancinha lá esperando um abraço. Um bebezinho, né? Queria só dar um abraço no coelho lá. E o cara é um idiota, né? Aquilo ali, no mínimo, ele não tá preparado para trabalhar com aquilo ali que ele tá fazendo ali, né? Dá pra ver visivelmente ele fingindo que não viu a criança. Certamente alguém tava enchendo bastante o saco dele. Ele tava abraçando outras crianças, mas o filho do Rafinha mesmo não abraçou. E a gente consegue tirar um lado positivo disso aí, né? Aconteceu com o filho de um jogador de futebol e isso acabou sendo notório e certamente vai chegar lá aos olhos de quem de direito, né? Quem comanda lá o parque, que tem tanto treinamento, tem tanto discurso de agregação, né? De encantar as pessoas. Eles são referência nisso, né? De encantar as pessoas, de promover ali realização de sonhos. E com uma atitude dessa, com uma criança, realmente eu fiquei muito triste quando eu vi. É uma cena realmente lamentável. Aliás, podia ter acontecido com qualquer um de nós. Mas assim, eu fico pensando, eu tive a oportunidade em 2017 de ir lá na Disney de Paris. E, pessoal, já na entrada do parque, você percebe que é um ambiente totalmente segregado, né? Você olha para um lado, você vê só pessoas brancas. Você olha para o lado, vê só pessoas brancas, loiras e de olhos azuis. Você olha para o outro lado, vê pessoas brancas, loiras, de olhos azuis, olhos verdes e com roupas de Calvin Klein e totalmente vestidas de roupas de marca. Realmente, pessoal, é um ambiente bem segregador, assim, bem... Não sei nem se é o termo correto que eu posso utilizar aqui, mas onde eu quero chegar com isso? Que bom que o Rafinha, ele pode proporcionar para o seu filho uma visita na Disney, né? Uma visita em qualquer lugar que ele quiser. Só que assim, eu acho que é muita indignação para uma coisa que talvez ele deveria saber que acontece todos os dias. Já imaginou se cada jogador de futebol se indignasse com o tamanho da fome no mundo, com a diferença de tratamento entre os filhos dos jogadores de futebol e os filhos de um trabalhador comum? Pensa, Rafinha, quantas crianças no mundo, quantos pais no mundo têm a possibilidade de levar seus filhos na Disney? Eu não tô passando pano pro que aconteceu, não tô falando que foi correto, foi muito triste e acho que esse camarada que tava dentro daquele coelhinho, ele tem que se ferrar. Mas eu acho que os jogadores têm que começar a ter outro tipo de reflexão na rede social. Sinceramente, eu vejo que hoje tudo que acontece é motivo para mimimi. É o Vinícius Júnior que tá achando ruim de ser chamado de macaco, mas não abandona o barco também. Eu acredito que a reflexão muito maior, né, a maior demonstração de revolta que poderia
fazer seria simplesmente deixar o campo, deixar o jogo e falar: eu não jogo mais aqui enquanto esses torcedores não pararem de imitar macaco toda vez que eu pego na bola. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, ele vai lá e pega a Virgínia. Então você vê que há uma certa hipocrisia enraizada e outros aspectos, outros assuntos que são realmente ignorados por todas as classes. Não estou falando só dos jogadores de futebol. É muito, 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 muito triste o que aconteceu, né? Não dá pra gente falar que aquela pessoa que estava trabalhando ali dentro daquele bicho ali, dentro daquele fantoche ali, era uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa. Não dá pra falar o que aconteceu. Talvez os parentes do Rafinha estavam enchendo a paciência dele ali, tava cansado daquele menino já pedindo pra tirar a foto e simplesmente descontou na criança, ignorou ali o pedido pra tirar a foto, que também não é certo. Não dá pra gente saber o que aconteceu, gente. Mas o que é certo é que a mídia e o Rafinha, propriamente dito, vai lá na rede social e fica divulgando uma coisa como se fosse a coisa mais trágica do mundo, sabendo que outras coisas estão acontecendo de muito pior, né? E essa própria segregação mesmo que existe, eu acho que é algo que deveria incomodar mais do que incomoda hoje, sabe? É igual eu tô falando, quando eu fui lá na Disney, né? Já na entrada você vê, você sente o quanto você é mais pobre do que as outras pessoas na hora de comprar o ticket. Na época, isso eu tô falando de 2017, 8 anos atrás, na época já era 100 euros. Então na porta você já tem que desembolsar aí quase R$1.000, né? Um turista brasileiro aí na conversão, só para entrar no parque, fora lanchar lá, fora fazer tudo que quiser fazer lá dentro. Então é um ambiente assim, bem segregador, e um ambiente que o filho do Rafinha, ele tá inserido hoje, né? Ele é uma criança privilegiada por fazer parte de um grupo que não é nem 1 em 1 milhão, né? É um entre milhões de crianças que não têm as mesmas oportunidades. Não estou falando só de Disney, né? Estou falando na vida. Uma criança que não vai precisar trabalhar, não vai precisar de preocupar, talvez nem com as suas próximas gerações, de tão rica que ela é, né? É triste que aconteceu, mas eu acho que deveria existir certos tipos de reflexões que não existem, né? E o mundo, de modo geral, está querendo passar na frente vários assuntos sem superar outros que deveriam já ter resolvido, né? Já poderia ter melhorado. A própria questão do racismo mesmo, né? É algo que não foi superado ainda. Infelizmente a gente vê que acontece, e antes de ser superado, você vê na televisão, nas redes sociais, o pessoal levantando bandeiras novas, né? Cada dia mais bandeiras novas para serem defendidas, direitos para serem brigados, que antes mesmo de vencer essa questão do preconceito, do racismo. Então eu acho assim, o mundo está um pouco perdido ainda, né? Não consegue resolver nada, e quando mexe no próprio umbigo daqueles que são grandes, naqueles que se acham, né, intocáveis, aí há esse tipo de repercussão. Mas Rafinha, Rede Globo, galera aí do modo geral, acredite, esse tipo de tratamento que essa criança aí, filhinha aí do Rafinha, teve, né, esse tratamento desagradável e lamentável, acontece com muito mais frequência aqui no andar de baixo, né, no baixo escalão aqui. Acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Só que aconteceu, né? Tocou na ferida de um jogador de futebol, de um cara milionário. E convenhamos, né, pessoal? Essa gente está acostumada a ser bajulada, essa gente está acostumada a ser paparicada e não aceita quando é diferente disso, né? Quando alguém diz não. E a criança tem que aprender também a ouvir não, né? Igual eu falei no começo, não dá pra gente saber o motivo, por que aconteceu aquilo, se foi um racismo, não dá pra gente saber de fato o que aconteceu. Talvez o cara tava dentro do boneco ali, não tava nem vendo, o que eu acho difícil também, pouco provável, porque ele tava abraçando outras crianças. Mas não dá pra simplesmente falar, olha, o bicho racista, coitado da criança. Coitado, mas são frustrações que o filho do pobre tem todos os dias. Muitas vezes até pela falta do pão dentro de casa, pela falta do leite,
pelas N dificuldades vividas aqui no escalão de baixo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Não estou passando pano, eu lamento profundamente. E se esse cara foi racista, foi preconceituoso, se ele simplesmente fez pouco caso da criança, não está preparado para trabalhar ali na Disney, porque é o sonho nem da criança, né? É o sonho da grande parte dos adultos no mundo conhecer a Disney e tudo de mais lindo e encantador e de fantasioso que ela proporciona. E isso não pode deixar de ser assim, né? Essa experiência que o Rafinha teve, a criança teve, foi lamentável, mas deixo aqui minha humilde opinião, né? De que a reflexão em relação às diferenças de classes, né? As oportunidades que essas pessoas têm e que o pobre não tem. Eu acho que quem tem condição, quem tem visão, quem tem voz, né? Poderia falar mais sobre isso, né? Porque os jogadores de futebol não falam sobre isso. Por que eles não vão lá na rede social falar: olha, é um absurdo eu ganhar quase 1 milhão por semana, sendo que tem crianças aí passando fome. Isso a gente não vê. E é isso aí, pessoal. Forte abraço aí, tudo de bom. Se você ainda não inscreveu, fica aí a oportunidade. Tamo junto, forte abraço.